Bem, acho que antes de começar a leitura, eu queria falar um pouco sobre como eu conheci esse texto. É sobre transitoriedade, né? Não está travando aqui. Ótimo. Beleza, fico mais seguro então. O texto é sobre transitoriedade, né? Fala bastante de algumas perdas, assim. Sobre luto, né? De uma forma geral, como que funciona o mecanismo psíquico envolvido no luto. E eu conheci esse texto quando eu estava estudando para residência, a primeira vez. E foi aquela época de pandemia, né? Época de Covid. Então justificou a banca colocar um texto como esse, né? Um texto pesado que fala de perdas dentro do edital. É um texto bem curto, né? Como eu falei anteriormente. Aqui tem só 6 páginas, mas em algumas versões tem até menos, né? De uma vez só. Eu tenho bastante coisa sublinhada nele, tem bastante comentário a fazer. E queria saber se vocês leram, né? Se vocês acompanharam de alguma maneira antes desse momento. Se não, também não tem problema, né? A gente lê junto. Não é um texto difícil, mas eu vou fazer uma leitura um pouco pausada, né? Para que a gente consiga digerir de uma forma legal, consiga, né, entender ali tudo que o texto passa. Bem, boa noite a quem chegou agora, quem está entrando. Nossa, estou bem feliz. Tem 8 pessoas e 8 pessoas muito especiais, assim. Estou realmente feliz com o que está acontecendo, né? Vamos lá, podemos? Eu não sei como funciona o mecanismo de perguntas aqui, mas podem ir fazendo, que ao final eu respondo, eu interajo. Talvez a gente tenha um tempo também para trocar ideia, né, sobre o texto e sobre situações, enfim. Né, assunto livre, a gente não precisa se limitar aqui ao que está escrito. Né. Vamos lá. A transitoriedade, 1916. É interessante a gente situar, assim como qualquer obra que a gente está lendo, o contexto em que a obra foi escrita, né, o contexto onde foi criado. E aqui foi num período de guerra, né, próximo à guerra. Então é legal a gente se ambientar para entender o que está se passando aqui nesse momento. Né? Então vamos lá, vamos começar. Algum tempo atrás, Freud falando, né? Fiz um passeio por uma rica paisagem num dia de verão, em companhia de um amigo taciturno e de um poeta jovem, mas já famoso. Taciturno, se eu não me engano, é meio deprê, sabe? Uma pessoa meio contida, meio fechada. Então, é isso. O Freud estava com um amigo, meio deprê, e um poeta jovem, mas que já era famoso. O poeta admirava a beleza do cenário que nos rodeava, porém não se alegrava com ela. Era incomodado pelo pensamento de que toda aquela beleza estava condenada à extinção, pois desapareceria no inverno, e assim também toda a beleza humana e tudo de belo e nobre que os homens criaram ou poderia criar. Tudo mais que, de outro modo, ele teria amado e admirado, lhe pareceria despojado de valor pela transitoriedade que era o destino de tudo. Beleza, então Freud estava incomodado com um poeta que não conseguia ver beleza nas coisas porque elas tenderiam ao fim, correto? E não sei vocês, né? Mas vez ou outra eu já pensei nisso também, né? Nossa, por que investir nisso sabendo que isso terá um fim, né? Mas se a gente for por esse pensamento, se a gente for por essa lógica, a gente não arruma nem a própria cama, né? Sabendo que vai bagunçar de novo. A gente não toma banho, né? Sabendo ali que vamos nos sujar de novo. Então é um pensamento ali que sustenta uma certa ambiguidade. Devemos investir nas coisas sabendo que elas terão um fim? Vamos lá, Freud discorre um pouco mais sobre isso. Tudo mais que de outro modo ele teria amado e admirado perderia o valor. Beleza. Vamos lá, segundo parágrafo.
Sabemos que tal preocupação com a fragilidade, que é belo e perfeito, pode dar origem a duas diferentes tendências na psique. Uma conduz ao doloroso cansaço do mundo mostrado pelo jovem poeta. A outra, a rebelião contra o fato constatado. Não é possível que todas essas maravilhas da natureza e da arte, do nosso mundo de sentimentos e do mundo lá fora, venham realmente a se desfazer em nada. Seria uma insensatez e uma blasfêmia acreditar nisso. Essas coisas têm de poder subsistir de alguma forma, subtraídas influências destruidoras. Ou seja, é possível você ter duas maneiras de se posicionar frente à finitude das coisas. Ou você tem um doloroso cansaço no mundo, né, como esse jovem poeta vem mostrando, ou você se rebela contra tudo isso, de alguma maneira. Porque mudar as coisas você não vai. Você não vai conseguir impedir que as folhas caiam, você não vai conseguir impedir que a natureza se transforme, né, e que algumas coisas tendem a chegar no fim. Infelizmente, né, as pessoas morrem também e as coisas acabam. E por mais que nós nos rebelemos contra isso, a gente não consegue evitar esse fim. Então tem duas formas de lidar com isso. Ou a gente se revolta, né, ou a gente se cansa do mundo, né, que é como esse jovem poeta se mostra. Né. Ocorre que, voltando ao texto, terceiro parágrafo da primeira página, ocorre que essa exigência de imortalidade é tão claramente um produto de nossos desejos que não pode reivindicar valor de realidade. Ou seja, é aquilo que eu acabei de dizer, né? Por mais que a gente queira que as coisas sejam imortais, a gente não consegue dar um valor de imortalidade para aquilo, né? A gente não consegue transformar isso em realidade. Vamos lá. Também o que é doloroso pode ser verdadeiro. Eu não pude me decidir a refutar a transitoriedade universal, nem obter uma exceção para o belo e perfeito. Mas contestei a visão do poeta pessimista, de que a transitoriedade do belo implica sua desvalorização. Ou seja, Freud contestou o poeta, né? Pessimista. Peraí, você está dizendo que as coisas não têm valor porque elas acabam? É isso mesmo, poeta? Eu discordo de você. E aí Freud se posiciona. Ele contesta. Será que as coisas, por serem transitórias e efêmeras, elas têm menos valor? Esse é a questão principal que o texto põe, né? Será que as coisas valem menos porque elas chegam ao fim? Vamos lá. Pelo contrário, aí a posição do Freud, aí fica interessante. Pelo contrário, significa maior valorização. O valor de transitoriedade é valor de raridade no tempo. A limitação da possibilidade da fruição aumenta a sua preciosidade. É incompreensível, afirmei, que a ideia da transitoriedade do belo deva perturbar a alegria que ele nos proporciona. Quanto à beleza da natureza, ela sempre volta depois que é destruída pelo inverno. E esse retorno bem pode ser considerado eterno em relação ao nosso tempo de vida. Vemos desaparecer a beleza do rosto e do corpo humano do curso de nossa vida. Mas essa brevidade lhes acrescenta mais um encanto. Se existir uma flor que floresça apenas uma noite, ela não nos parecerá menos formosa por isso. Tampouco posso compreender que a beleza e a perfeição de uma obra de arte ou de uma realização intelectual deveriam ser depreciadas por sua limitação no tempo. Talvez chegue o dia em que os quadros e estátuas que hoje admiramos se reduzam a pó, ou que nos suceda uma raça de homens que não mais entenda as obras de nossos poetas pensadores, ou que sobrevenha uma era geológica em que os seres vivos deixem de existir sobre a Terra. Mas se o valor de tudo quanto é belo e perfeito é determinado somente por seu significado para a nossa vida emocional, não precisa sobreviver a ela, e, portanto, independe da duração absoluta. Bem, vamos lá, um parágrafo grande, dá para a gente dividir em várias partes e eu gostaria de fazer alguns comentários sobre ele, né?
Vamos lá. Vamos reler algumas coisas. Vamos recapitular algumas coisas para conseguir dar continuidade. Freud está com dois amigos, né? Um poeta e um outro amigo meio deprimido. Esse amigo poeta não consegue se encantar com a beleza das coisas porque elas acabam. E aí Freud contesta. Freud fica chateado. Como assim? Como assim? Tu deixa de aproveitar as coisas que é bela porque elas acabam? Você deixa de ver beleza nas coisas porque as coisas acabam? E Freud contesta isso. E aí ele fala, será que as coisas têm menos valor porque elas acabam? E ele contesta. E ele diz, pelo contrário, significa maior valor. Ou seja, ele subverte essa lógica. As coisas têm mais valor porque acabam. Devido à sua transitoriedade e valor de raridade no tempo, aumenta a preciosidade. E isso é possível da gente compreender, né? Os diamantes são pedras preciosas muito caras devido à sua raridade na natureza também, né? A escassez de algumas coisas torna aquilo mais valioso. Então Freud defende essa ideia. Aquilo que é finito não deve deixar de ser investido, pelo contrário, devemos valorizar ainda mais. Então ele diz, é incompreensível que a ideia da transitoriedade do belo deva perturbar a alegria que nos proporciona. E aí ele diz sobre a beleza da natureza. Quanto à beleza da natureza, ela sempre volta depois que é destruída pelo inverno. E esse retorno pode ser considerado eterno em relação ao nosso tempo de vida. Ou seja, até a natureza, que a gente às vezes imagina que seja transitória, né? As folhas murcham, as folhas caem, né? São finitas, de certa forma, elas sempre retornam. As folhas sempre retornam e sempre voltam a florescer. E isso confere um valor de eternidade para a natureza. Isso é ótimo, né? É uma visão muito boa de se ver. Vamos lá. Já leio aqui os comentários. Deixa eu só terminar esse parágrafo aqui que eu acho que é bem legal e bem estruturante para a ideia que o texto passa, né? Vemos desaparecer a beleza do rosto e do corpo humano no curso de nossa vida, mas essa brevidade lhe acrescenta mais um encanto. Ou seja, até a nossa forma física enquanto humano, por desaparecer, por estar fadada à destruição e ao desaparecimento, elas valem mais. Olha que interessante. Não é porque vamos acabar que deixaremos de ter valor. Pelo contrário, valemos cada vez mais, pois somos finitos. Isso é uma visão muito otimista, né, de ver a morte. Porque, enfim, né, ninguém vai sobreviver à morte. Né, falando assim no campo material, no campo terreno, para além do campo espiritual, para quem acredita. Não sobreviveremos à nossa morte. Como que podemos ver de uma forma mais otimista possível? Sabendo que valemos mais a partir do nosso breve tempo aqui na Terra. Vamos lá, seguindo. E ele traz um exemplo muito legal. Olha só. Se existir uma flor que floresça apenas uma noite, ela não parecerá menos formosa por isso. Tampouco uma obra de arte, né, deva parecer menos pela sua limitação ao tempo. E aí, no final, ele traz uma ideia nova. Olha só, mas se tudo que é belo e perfeito é determinado somente pelo seu significado na nossa vida emocional, não precisa sobreviver a ela. Portanto, depende da duração absoluta. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Cara, as coisas não precisam ser eternas. As coisas não precisam ser eternas para ter valor na nossa vida emocional. Entende? As coisas não precisam durar para sempre para serem valiosas. Para além delas valerem mais devido à sua escassez e raridade no tempo, elas não precisam ser eternas. Aquilo que dura enquanto dura é eterno para enquanto dura. Entende? E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Para que eu vou querer a existência a imortalidade de uma estátua ou de uma flor? Para que eu quero que uma flor dure 200 anos? Será que isso vai conferir mais valor a ela? Ou será que será eterno o momento transitório em que eu me encontro com essa flor?
E isso é muito bonito, né? Mais uma vez, uma forma otimista de enxergar a transitoriedade, o finito das coisas. O charme das coisas está na sua finitude. É isso que ele defende desde o início. E para que a gente vai querer que as coisas sejam eternas, né? Enfim, será que não é, enfim, algum problema nosso quanto à finitude das coisas, daquilo que a gente não aceita? Vamos lá, próximo parágrafo. Mas antes vou ler algumas coisas aqui. Na série The Good Place, quando eles chegam ao paraíso, eles encontram pessoas absolutamente embriagadas pela eternidade, onde elas podem ter tudo, para todo sempre. São pessoas mais infelizes do universo. E eu concordo. Imagina o... Gente, deve ser terrível, né? A gente gosta muito de viver, né? Não sei se todos, mas normalmente gostamos muito de viver e não queremos nos desfazer disso. Mas imagina o que seria viver para sempre. Poderia talvez não ser tão bom. E eles colocam essa reflexão de que o que dá valor para tudo é a finitude. Pô, perfeito, perfeito. Eu nunca vi The Good Place, mas agora fiquei com vontade de assistir. É um chamado, que texto incrível, é um chamado para aproveitar todos os momentos, mesmo que efêmero. Exatamente. Não é mesmo que efêmero, é por ser efêmero, entende? Não é apesar de ser efêmero, é por ser efêmero. Devemos aproveitar. Todo mundo falando de Good Place. Beleza, vou ver sim. Eu já ouvi falar também outras vezes sobre essa série. Vamos lá. Próximo parágrafo. Essas considerações me pareceram incontestáveis, mas notei que não produziam impressão no poeta e no amigo. Ou seja, por mais que o Freud tenha explicado tudo isso aqui que a gente está falando, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Cagaram, né? Em português, claro. O poeta e o amigo nem se abalaram com toda essa justificativa. O fracasso me levou a concluir que um poderoso fator emocional estava em ação, perturbando o julgamento deles. E depois acreditei que havia encontrado. Opa, então tem outra coisa em jogo. Não é pela ordem, não é pela via da razão que Freud conseguiria explicar aos seus dois amigos que as coisas valem mais por serem efêmeras. Não é por aí. Tinha outro mecanismo ali em jogo, né? Tinha outra coisa acontecendo que impedia tanto esses dois amigos de verem belezas nas coisas finitas, né? E aí ele diz: deve ter sido uma revolta psíquica contra o luto, o que depreciava para eles a fruição do belo. Imaginar que essa beleza transitória deu àqueles seres sensíveis um gosto antecipado do luto pela sua ruína. E como a psique recua instintivamente diante de tudo que é doloroso, eles sentiram o seu gozo da beleza prejudicado pelo pensamento da transitoriedade. Pô, isso é lindo, isso é lindo. Que é isso? Olha só, o que aconteceu? Por mais que Freud tentasse explicar a eles que as coisas duram mais, por durarem menos, são mais bonitas, são mais belas, são mais prazerosas e admiráveis, por mais que ele tentasse explicar pela via da razão, ele não conseguia. Então Freud, psicanalista muito perspicaz, falou: tem outra coisa em jogo. E aí ele descobriu, cara, que tem um luto antecipado. Ou seja, esse poeta e esse outro amigo, eles estavam vivendo um luto antecipado pelo fim. Como nós, né, seres mortais, né, no nosso psiquismo, recuamos diante de coisas dolorosas, ele notou que isso estava acontecendo ali. Ou seja, para o poeta e para esse amigo não lidarem com a dolorosa realidade da perda de tudo aquilo que é belo, de tudo aquilo que acaba, de tudo aquilo que é transitório, vivia-se um luto antecipado. Pô, e isso é muito comum de se ver. Isso é muito comum de se ver. Eu lembro que eu vi, quando eu estava lendo esse texto a primeira vez, no Twitter, uma trend enorme, gigantesca, e muita gente concordando, né?
dizia o seguinte: para que eu vou namorar se esse namoro um dia pode acabar, né? Então, era exatamente isso aqui que ele está falando, né? Como é que eu vou aproveitar alguma coisa sabendo que isso pode acabar? Então a pessoa não aproveita. Será que é uma boa resposta para isso? Será que eu devo deixar de aproveitar alguma coisa devido à possibilidade da finitude disso? Então, é isso. Então você antecipa a perda, né? Você antecipa. Eu não vou sofrer por essa perda, porque eu não vou viver a experiência. Bem, não sei vocês. A mim não me parece uma boa ideia. Não me parece uma boa ideia. Porque assim você evita a vida, né? Nesse mesmo argumento, você evita a vida. Eu não vou levantar, né? Porque um dia eu posso morrer. Eu não vou sair de casa, eu não vou me aventurar, porque em algum momento tudo isso vai acabar. Eu não vou respirar, porque um dia eu vou perder a respiração. Então, não é algo assim, né? A gente coloca em palavras, a gente tenta racionalizar de alguma maneira, só que não é algo que passa pela via da razão. É algo justamente inconsciente, é um mecanismo inconsciente de evitar a dor e a perda. Então, é isso, né? Resistimos a esses sentimentos dolorosos e resistimos, às vezes, de umas maneiras não muito funcionais, né? Que a gente não explica muito bem. Vamos lá. Próximo. Para o leigo, o luto pela perda de algo que amamos ou admiramos parece tão natural que ele o considera evidente por si mesmo. É o luto, né? Tudo bem. Luto é o luto. É a perda por alguma coisa. Para o psicólogo, porém, o luto é um grande enigma. Um desses fenômenos que em si não são explicados, mas que se relacionam com outras coisas obscuras. Ou seja, o luto para os psicólogos é um fenômeno, é um enigma, né? É algo que a gente não explica. Embora Freud explique isso depois e tudo mais. Ele explica aqui mesmo, né? Nesse texto. Nós possuímos, assim imaginamos, uma certa medida de capacidade amorosa, chamada libido. Isso é interessante, presta atenção. Aqui ele explica o luto. Nós possuímos uma medida de capacidade amorosa, chamada libido, que no começo do desenvolvimento se dirigia para o próprio eu. Depois, mas ainda bastante cedo, ele se dirige para os objetos, as quais, por assim dizer, incorporamos em nosso eu. Se os objetos são destruídos, ou se perdemos nossa capacidade amorosa, nossa libido, é novamente liberada. Pode então recorrer a outros objetos em substituição ou regressar temporariamente ao eu. Mas por que esse desprendimento da libido de seus objetos deve ser um processo tão doloroso? Isso não compreendemos e não conseguimos explicar por nenhuma hipótese até o momento. Ou seja, até para nós psicólogos isso continua sendo um enigma. Até para Freud, né, o pai da psicanálise, isso continua sendo um enigma. Né? Ninguém explica o luto. Por mais que a gente explique o luto, não explicamos o porquê que isso é tão doloroso. Eu vou explicar novamente como que funciona esse mecanismo do luto. Né? Como que ele traz aqui. Inicialmente, no início da nossa vida, quando a gente descobre que tem investimentos afetivos, esses investimentos inicialmente são a nós mesmos. Né? Tem um narcisismo primário, essencial para a nossa sobrevivência. E a gente investe em nós. Só que com o passar do tempo, mas ainda cedo, né, quando somos bebês, infantis, etc., conseguimos dirigir essa libido, essa capacidade afetiva energética a outros objetos fora de nós. Né? Conseguimos investir. E objetos aqui, né, para a psicanálise, o objeto não necessariamente é um objeto material. Né? Isso pode ficar meio esquisito. Né? Mas objetos são objetos. Né? Uma mãe pode ser um objeto. É um objeto externo. Né? Então, é um investimento para fora, que não um investimento voltado para si. Né? Então, o que acontece? Inicialmente investimos em nós mesmos, essa libido. Mais para frente a gente aprende a investir em objetos externos, a qual nesses objetos incorporamos ao nosso eu. É o meu lápis. Eu invisto muito nesse lápis. Ele é o meu lápis favorito. Então, se ele destruir, se ele cair no chão e quebrar, eu vou ficar muito triste, como se parte de mim tivesse sido quebrada. Esse é um investimento libidinal.
Então é isso que acontece com o luto, né? Eu vou viver uma tristeza muito grande caso esse lápis venha a se quebrar, porque parte dos meus investimentos quebraram junto com ele. Então, e mesmo depois que ele se quebra, eu vou continuar investindo nele. Porque se eu não investisse, eu ia falar, é só um lápis, passa pro próximo. Mas não é um lápis qualquer. É o meu lápis laranja favorito, né? Eu invisto muito nele, eu invisto todos os meus afetos nele. E se ele quebrar, ele não pode ser substituído facilmente. Entendeu? Por mais que me apresentem outro lápis, eu vou dizer, não, esse lápis é especial, era especial, né? Então isso tem uma certa dificuldade de desprender daquilo que a gente investe afetivamente. E isso acontece para tudo, né? Para pessoas queridas quando falecem, né? Para objetos materiais de fato quando se acabam, né? Enfim, para relacionamentos que chegam ao fim e nós sofremos ali a perda do objeto amado, né? Do parceiro ou da parceira, né? Ex-parceiro ou ex-parceira. Enfim, não desprendemos de pronto assim que acaba. Os investimentos libidinais se mantêm. Por isso sofremos. Mas ele diz, depois que esse processo acaba, depois que essa libido investida consegue se desprender daquele lápis quebrado ou daquele objeto que antes foi investido, essa libido fica solta, né? Ela fica procurando novos objetos ali para serem investidos novamente. Mas inicialmente ele se volta para o eu, né? Aqui. Ih, gente, deu 8h30. Mas tá bom, temos tempo. Dá pra ir até as 9. Até porque a gente... mas tá no finalzinho também. Não queria acelerar. Vamos lá, tô gostando. Ele diz, né? Percebemos que a libido se apega a seus objetos, mesmo quando dispõe de substitutos. E mesmo quando se dispõe de substitutos, não renuncia àqueles perdidos. Isso, portanto, é o luto. Sabe quando a pessoa termina um relacionamento, aí vem aqueles amigos e fala, porra, vamos pra balada, vamos pra festinha, pegar geral e tudo mais. Aí tu topa, você topa, né? Você topa essa ideia genial que é ir enlutado a uma balada. E aí você vai lá e fica tipo... Todo mundo chega em você, você tem 1001 possibilidades, mas você não quer nada com ninguém. Por quê? Porque você está enlutado. Respeita teu momento de luto, sabe? Você não vai conseguir investir em outros objetos enquanto você está preso no objeto anterior. E não é uma questão de eu quero, eu posso, eu consigo. Não, cara, você não consegue, sabe? É algo para além da capacidade humana. É algo que nem a psicanálise explica. Esse luto, por que a gente mantém investimentos naquilo que foi perdido, né? Enfim, respeite seu luto, respeite seu processo, né? É importante a gente passar por esse momento também de desprendimento daquilo que foi passado, daquilo que se acabou, para que você consiga investir em novos objetos, né? Com segurança, ali fazendo o processo da melhor forma. Por quê? Corre o risco de você fingir que não está mal por aquilo que aconteceu, pelo lápis que se quebrou, e arrastar isso por um longo período de tempo sem se dar conta, de diversas maneiras diferentes, né? E, enfim, tem algumas coisas que explicam isso também, né? Tem alguns textos que falam sobre isso também, dos perigos de você não viver um luto, né? Você vive ali uma depressão meio que velada também, né? Não uma depressão, mas uns estados depressivos assim meio velado, que pode te atrapalhar nas outras relações que você constrói, né? Então, acho que André Green fala disso. Por exemplo, uma situação bem comum, né, e típica. Quando uma mulher gestante perde o bebê, sei lá, no 5º mês de gestação, no 6º, 7º mês de gestação. O que a sociedade costuma fazer? Não fica assim não. Parte para outro, né? Tenta colocar outro filho no lugar, sabe? Não é assim que funciona. Parte do luto depende também do reconhecimento social daquela perda. E não é porque esse bebê não veio ao mundo, de fato, que ele deixou de existir. Ele já tinha um nome,
sabe? Ele já tinha um quartinho montado para ele. Ele já tinha todo um lugar, todas as expectativas, tudo aquilo construído para que ele viesse ao mundo. Então, quando uma mulher gestante perde o bebê e aquilo não é reconhecido pelo seu entorno, isso causa graves problemas psíquicos, né? Porque a mulher não se sente validada, de alguma maneira, por aquela perda. E é uma perda grande, né? Então, pode ser que viva ali no momento meio deprê, sabe? Devido a um luto não elaborado. E é muito comum chegar na clínica, né? Com um diagnóstico fechado sobre depressão, pessoas que não viveram lutos adequados. Pessoas que estão vivendo estados depressivos devido a um luto que não foi elaborado, a uma perda que não foi muito bem elaborada, né? E isso na velhice acontece muito, né? Muitas vezes a gente associa pessoas mais idosas, né, pessoas mais velhas a deprimidas, mas não. É que a velhice é carregada de perdas. Muitas perdas acontecem quando a gente tem mais idade, né? E muitas vezes isso não é considerado. É muito mais fácil diagnosticar. Ah, ali, ó. É velho, é deprimido. Pronto. Fechou a questão. Encerrou. Fim de papo. Não é assim, né? Pergunta desde quando essa pessoa ficou deprimida. Pergunta. Aí você vai ouvir a quantidade de perdas que essa pessoa foi enfrentando que ela não lidou muito bem, né? A quantidade de enfrentamento que essas pessoas foi fazendo, né, que não teve muito espaço ali para falar sobre o luto, para falar sobre as suas próprias perdas. E isso acaba passando despercebido, a sociedade não reconhece, né? Assim como, enfim. Porque é difícil para as pessoas também aceitarem a finitude. Por isso que é difícil as pessoas validarem a perda dos outros. As pessoas não querem se haver com isso. Ah, não, pô, vai falar de morte aqui pra mim? Porra, não quero ouvir. Claro, na medida que a pessoa fala sobre alguém que perdeu, quem escuta pensa na sua própria morte. E isso é insuportável. Ninguém quer ouvir falar sobre isso, né? Ninguém, né, gosta de hospital porque o hospital lembra a morte. Ninguém quer se haver com a sua própria morte. Então é algo ali que eu quero afastar. Não quero saber disso. Que é algo parecido com o que o poeta faz aqui, né? Mas vamos lá. Seguindo. Tá fazendo sentido, gente? Ou tô viajando muito? Não conseguindo acompanhar? É bom saber que os meus relacionamentos de um mês são tão belos. Que bom que você pensa assim, Samuel. Que bom. E eu tenho certeza que não é o tempo de duração que torna mais ou menos belos, né, seus relacionamentos de um mês. Pode ser que você tenha um relacionamento de 2 anos que não foi tão belo quanto um romance de carnaval que você teve, né? Esse texto defende que as coisas não necessariamente, o valor das coisas não necessariamente dependem do tempo que elas duram. Claro que se você tiver 1 ano de relacionamento, ou 10, ou 100, é muito mais possível de você construir oportunidades de algo mais sólido, mais firme ali, que você consiga investir mais, né? Mas não quer dizer que, enfim, que você amou pouco porque foi curto. Tá, vamos lá. Tá no finalzinho, falta uma página e meia. A conversa com o poeta aconteceu no verão, antes da guerra. É aí que entra o contexto. 1 ano depois, rompeu a guerra e despojou o mundo de suas belezas. Destruiu não só a beleza das paisagens por onde passou e as obras de arte que deparou no caminho, mas destroçou também nosso orgulho pelas realizações da cultura, nosso respeito por tantos pensadores e artistas, nossa esperança de superação final das diferenças entre povos e raças. Aqui ele usa o conceito de raça ainda, né? Maculou a altiva imparcialidade de nossa ciência. Mostrou nossos instintos em toda sua nudez. Libertou os maus espíritos que existem em nós, os que julgávamos domados para sempre, por séculos de educação através das mentes mais nobres. Tornou nosso país novamente pequeno,
e o resto do mundo novamente distante. Despojou-nos de muitas coisas que amávamos e revelou a fragilidade de tantas outras que acreditávamos sólidas. Ou seja, a guerra acabou com tudo, né? A guerra destruiu as belezas, destruiu as obras de arte, destruiu realizações da cultura, tirou a esperança, acentuou os instintos que existem em nós, que durante muito tempo ali, a partir da civilização, foram bem contidos, né? Então, assim, acentuou o que há de pior e mais destrutivo em nós, a guerra, né? E mostrou que as coisas mais sólidas são frágeis, né? Elas acabam, elas podem acabar. Em poucos anos, tantas destruições. Não é de estranhar que a nossa libido, tão empobrecida de objetos, tenha se ligado com intensidade tanto maior àquilo que nos restou, que o amor à pátria, a ternura pelos mais próximos e o orgulho que temos em comum tenha se fortalecido subitamente. Ou seja, na medida que as coisas foram se desfazendo e foram quebrando, ao mesmo tempo aumentou o investimento libidinal, o investimento afetivo naquilo que estava mais próximo, né? Por mais que tenha acentuado ali as diferenças e acentuado as destruições, na mesma medida fortaleceu a resistência e o amor pelos mais próximos, pelos aqueles que tenham, né, permanecido. E aqueles outros bens, agora perdidos, tornaram-se realmente sem valor para nós. Não, é uma pergunta. E aqueles outros bens, agora perdidos, tornaram-se realmente sem valor para nós, por terem se revelado frágeis e sem resistência? Muitos entre nós pensam assim, mas injustamente afirmo outra vez. Creio que os que têm essa opinião e parecem dispostos a uma renúncia permanecem, já que o precioso não demonstrou ser durável. Acham-se apenas em estado de luto pela perda. Sabemos que o luto, por mais doloroso que seja, acaba naturalmente. Isso é importante a gente ter em mente. O luto acaba naturalmente. Tendo renunciado a tudo que ele perdeu, ele terá consumido também a si mesmo. E a nossa libido estará novamente livre, se ainda somos jovens e vigorosos, para substituir os objetos perdidos por outros novos, possivelmente tão ou mais preciosos que aqueles. Por que eu chamei a atenção disso? O luto, né? O luto acaba naturalmente, porque é muito comum, hoje em dia, a gente querer medicar o luto. A gente não diferenciar muito bem luto, né, estados depressivos causados por um luto, de depressão. E muitas vezes a gente tenta medicar a tristeza. E isso é de um grande dano para o psiquismo. A gente não vive a tristeza, né? Contardo Caligares fala bastante sobre isso, né? A gente tem uma certa rejeição a tudo aquilo que é triste, a tudo aquilo que é doloroso. Isso faz muito mal para a gente. Né? Isso faz muito mal pra gente. A gente tenta medicar aquilo de alguma forma porque vivemos sob imperativos de seja feliz a qualquer custo. Então a tristeza não tem espaço. E isso, bem, danos incalculáveis, né? Enfim. Então é importante a gente entender que o luto acaba naturalmente. Ele tendo consumido, né, tendo se desprendido de um objeto perdido, ele consegue consumir a si mesmo e depois sim fica novamente livre. Aí sim, depois que você fizer o trabalho de luto devido ao relacionamento que acabou, tu vai pra baladinha. Aí sim você talvez esteja disposto a investir em novos objetos. Mas enquanto você estiver enlutado, você não vai conseguir. Não é algo que você consiga por esforço. Não é pela lógica da razão. E aí ele diz, se ainda somos jovens e vigorosos, podemos substituir os objetos perdidos por novos objetos, possivelmente tão ou mais precioso que aqueles. Cabe esperar que não seja diferente com as perdas dessa guerra. Aí, esse último trecho está lindo. Essa última estrofe, assim. Superado o luto, percebemos que a nossa elevada estima dos bens culturais não sofreu com a descoberta da sua precariedade. Reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu
e talvez um terreno mais firme e de modo mais duradouro do que antes. Vou repetir para dar ênfase. Superado o luto, percebemos que a nossa elevada estima dos bens culturais não sofreu com a descoberta da sua precariedade. Ou seja, aquilo que a gente investiu anteriormente vai ainda ter um espaço na nossa memória, vai ter um espaço na nossa vida, por mais que tenha acabado. E aí ele completa: reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu, e talvez em terreno mais firme e de modo mais duradouro do que antes. E é isso, né? É isso. Aqui encerra o texto. E, bem, ele fala que a gente fica mais forte depois de alguns lutos vividos, né? E é verdade, é verdade. Acho que a gente sempre sai mais forte depois de alguma perda, de alguma maneira, né? Então é isso, né? Eu vou ler aqui alguns comentários, queria saber o que vocês acharam, né? Se fez sentido, se ficou alguma dúvida, experiências pessoais, né? Fiquem à vontade ali para... Eu não sei até quando vai essa live, né? 9 horas eu tenho que sair, limite, mas eu não sei até quando o Instagram permite que eu fique aqui, né? Mas é a minha primeira live, eu gostei bastante, achei legal, né? Principalmente com a interação de vocês. E vamos lá. Sentido nota 10. É importante viver o luto. Pior coisa do mundo. Hahaha. Eu imagino que seja falando do não reconhecimento do luto, né? A sociedade não aguenta ver tristeza e não valida esse sentimento. Parece que o grande Freud não é isso tudo mesmo então, né? Hahaha. Vivian. Sofrendo por um, mas sempre... Que isso, Roberto, que isso. Embora importante seja viver o luto, existe um problema em conviver com tudo que o luto traz enquanto perdura. O luto transtorna, assim como transforma quando termina. Nossa, você é o poeta do texto? Muito bom, Samuel. Embora seja importante viver o luto, existe um problema em conviver com tudo que o luto traz enquanto perdura. Realmente, né? Ninguém gosta. O luto transtorna, assim como transforma quando termina. Realmente, realmente. Mas falando sério, amo te ouvir, gosto como se expressa, de sua segurança e tesão fazendo isso. Ótimo assunto, parabéns. Muito obrigado, Roberto, muito obrigado. Ai, gente, obrigado. Valeu ali por todo mundo que acompanhou. Muito obrigado, né, aos feedbacks positivos. É a minha primeira live. No início eu estava um pouco nervoso, mas depois eu me senti mais à vontade, né, com tantos comentários e tantas pessoas queridas, né, que já me acompanham aí há muito tempo. E é isso, né? Eu estava pensando em fazer mais vezes, né, caso a gente consiga encontrar um tempinho na agenda. E é isso, dá para pensar muitos outros textos, né? Muitos textos legais, assim, que dá para trazer para o cotidiano e tratar de uma forma leve, né? Psicanálise não precisa ser aquela coisa difícil, né? De difícil compreensão. A gente vive psicanálise, né? A gente só não sabe dar nome a isso, né? Mas é isso, gente. Vou encerrar por aqui. Eu vou ver como que faz para a live ficar salva de alguma forma. Vou tentar guardar esse arquivo para mim, né? E posteriormente trabalhar sobre os recortes e tudo mais e postar isso adiante. E agradeço, né? Obrigado, gente. Que bom que fez sentido para vocês. Que bom que acrescentou de alguma maneira. Esse é só o começo, né? Esse é só o começo. E por mais que vá acabar essa live, né, ela tem certeza que vai ficar marcada de alguma maneira, né? Se não para vocês, para mim com certeza, né? E não foi o tempo de duração que tornou mais ou menos importante, né? Mas foi o fato de ter acontecido. Foi o fato de ter acontecido. Então, obrigado, valeu a todos e todas. A gente se vê em breve. Valeu? Tchau, gente. Até mais. Boa noite para quem fica.